Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esta aulinha encontre vocês de maneira em especial muito bem, que vocês estejam bem de saúde e que estejam preparados para a nossa primeira aula do segundo bimestre de Geografia, tá? Nós vamos falar do primeiro capítulo de Geografia, tá? Ou seja, não vamos usar todo o primeiro capítulo. Então vamos lá. Aqui está. Gente, o que eu quero deixar bem claro a vocês é que durante esse segundo bimestre nós vamos estar falando sobre o ser humano e as alterações no espaço geográfico, tá bom? Então, isso nós vamos estar falando. Aqui no primeiro capítulo nós falaremos das alterações humanas nas cidades. O segundo capítulo, as alterações humanas na natureza. Terceiro capítulo, o ser humano e o trabalho. Quarto capítulo, meu papel na sociedade, tá? Mas vamos começar com as alterações humanas nas cidades, ok? Então aqui nós podemos ver a imagem de uma igreja, né? Que é uma construção histórica no centro da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, datadas da década de 1930 e recentemente passaram por reforma e revitalização, ok? Então vejam que é uma igreja muito bonita, né? E é um patrimônio histórico, né? Chegamos no Vasculhando Ideias, meu povo. Então no Vasculhando Ideias está falando o seguinte: o que mais chama a sua atenção nessa imagem? O que foi que mais chamou a atenção nessa imagem para vocês? Então, eu particularmente digo a vocês que são aspectos ligados à beleza da construção, né? Vocês vão ver os aspectos, ou seja, o que mais chama a atenção de vocês aí, eu tenho certeza que vão ser os aspectos da beleza, né, da construção. É uma construção muito bonita, né? 2. Na cidade onde você mora, existe um lugar conhecido como Centro Histórico? O que você sabe sobre ele? Gente, todas as cidades, elas costumam ter um centro histórico. Geralmente é o local em que a cidade começou, né? As construções do centro histórico são objetos do espaço geográfico que carregam com eles a memória da cidade ou de parte da cidade. Então, essas construções são como os elementos que compõem um museu ou por isso devem ser, em geral, né, ser conservadas. Só que nós não temos esse museu na nossa cidade, mas temos construções antigas, né? Então a gente pode estar pesquisando, né? Nós podemos estar conversando com o papai, com a mamãe, quizás eles possam responder a vocês se na cidade onde você mora existe um lugar conhecido como centro histórico. Eu particularmente vou falar a vocês que eu diria que um centro histórico em si, não, mas nós temos a Rua do Comércio, que é histórico. Sim, temos construções antigas, né? Na 3, nós vamos falar sobre a legenda dessa imagem. Diz que o lugar passou por reforma e revitalização. Você acha importante preservar construções históricas, ou seja, construções antigas? Olha, eu acredito que vocês vão falar que sim, que preservar construções históricas é importante para sabermos mais sobre o nosso passado e a nossa história, não é mesmo? Então eu acredito que sim, que vocês vão responder que sim, tá? Aí logo em seguida nós temos um para início de conversa que está falando assim: a grande maioria das cidades brasileiras possui um local chamado de centro histórico, é o que nós já havíamos falado lá, ou pelo menos uma região central com construções históricas, ou as primeiras construções da cidade. Foi por isso que a prof citou para vocês a Rua do Comércio, tá? Mas existem construções em outros locais mais antigas também, tá?
A preservação de construções antigas, ela é muito importante para entendermos a cultura e a história dos lugares, tá? E, infelizmente, no entanto, ao longo do tempo, muitas dessas construções foram destruídas ou se deterioraram por falta de cuidados. Então, antigamente, as construções eram feitas de maneira muito diferente da utilizada nas construções atuais, tá? Até os materiais utilizados hoje em dia são diferentes. Assim, quando falamos na preservação de edifícios antigos, estamos falando da preservação de objetos que podem servir para que saibamos sobre modos de vida que não existem mais, tá? Aqui nós temos o Museu do Amanhã, que foi desenhado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, que ele fica no Rio de Janeiro, tá? E temos também a Igreja de São Francisco de Assis, desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, bem conhecido, né? E está localizada em Belo Horizonte. Aqui, gente, escolha uma construção histórica da cidade onde você mora, pesquise sobre ela e responda ao que se pede. Qual é o nome da construção escolhida? Em que endereço ela se encontra? Qual é a data de sua inauguração? E o que você acha interessante nessa construção? Vamos ter que fazer uma pesquisa aí, né? Para vermos se nós vamos achar essa construção escolhida aí, né? Aqui temos Oscar Niemeyer. Ele nasceu no bairro de Laranje. Ele nasceu em 1907 e morreu em 2012. É isso aí. Nasceu no bairro de Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1907. Arquiteto brasileiro responsável pelo planejamento arquitetônico de vários prédios de Brasília, que é a capital do nosso Brasil, né? Também possui mais de 600 projetos em todo o mundo e é um dos maiores representantes da arquitetura moderna da história e tem como característica principal o uso do concreto armado para suas construções em um estilo inconfundível, tá bom? No Siga em Frente, nós vamos falar um pouquinho das cidades em movimento, tá? Então, nenhuma cidade é igual a outra e cada uma apresenta aspectos próprios, como arquitetura, história e modo de ser de seus habitantes. Então, as cidades como o fenômeno urbano mudaram muito ao longo da história e concentram hoje diversas atividades. Por exemplo, A. Comércio, que são supermercados, farmácias, livrarias, lojas e agências, tá? B. Que são serviços, postos de saúde, hospitais, bancos, escolas, bibliotecas e faculdades. Gente, olho que lá no quarto ano, no primeiro capítulo, olha só, cabecinha da prof aí, ó. Lá no quarto ano, no primeiro capítulo de geografia, vocês também estudaram sobre isso, tá? Então, quem quiser voltar ao passado aí, na lembrança de vocês vão se lembrar. A C, estamos falando de indústrias. O que são indústrias? As automobilísticas, cosméticas, farmacêuticas e têxtil, né? Conforme informações do IBGE, aproximadamente 85% dos brasileiros vivem em espaços urbanos. Isso é resultado do processo da urbanização, ou seja, nas grandes cidades, tá? Mas o que é urbanização? Podemos definir urbanização como um aglomerado de pessoas e objetos geográficos, muito deles compondo o que chamamos de infraestrutura, pavimentação, saneamento básico, iluminação, ordenamento do trânsito, disponibilidade de rede elétrica, telefonia, rede de serviços e etc. Então, a infraestrutura urbana é a base para a vida das pessoas que vivem na cidade e para a ação de empresas e instituições, tá? Aqui nós temos a cidade do Rio de Janeiro, né? Nessa foto do Rio de Janeiro, podemos perceber grande contraste urbano. Em primeiro plano, prédios de alto padrão, onde há boa infraestrutura urbana, como comércio e serviços, né? E ao fundo, moradias simples, na encosta do morro. Gente, olham só. Muito próximas uma das outras, onde os serviços oferecidos são
deficitários, ou seja, são de qualidade muito ruim, tá? Então é comum no Brasil observarmos paisagens com grandes diferenças em pequenos espaços, como bairros nobres vizinhos de comunidades carentes ou de lugares como falta de estrutura, que é o Rio de Janeiro. Gente, essa aqui é uma favela, tá? Isso eu não sei falar exatamente a vocês qual é essa favela, mas é uma favela, viu? Que fica no Rio de Janeiro, tá? Então vamos falar um pouco sobre a urbanização no Brasil. A urbanização brasileira se intensificou a partir de 1940, com grande saída da população do campo para as cidades. E esse fenômeno é conhecido como êxodo rural, tá, gente? Com a instalação de grande número de indústrias, houve crescimento da oferta de trabalho nas cidades, e essa situação atraiu milhares de trabalhadores do campo. Outros serviços oferecidos pelas cidades são os recursos e os serviços oferecidos como escolas, hospitais, creches, postos de saúde, água encanada, energia elétrica e etc. Então, simultaneamente, o processo de mecanização da agricultura e a concentração das propriedades rurais nas mãos de poucas pessoas contribuíram para a redução das oportunidades de trabalho no campo, forçando seus trabalhadores a procurar alternativas, tá? Então, observe como o perfil habitacional dos brasileiros mudou entre 1940 e 2010. Em 1940, apenas 31% da população brasileira morava em cidades, tá, gente? E no último censo feito em 2010, que ele está falando, essa parcela era de 84%. A tendência é esse número aumentar ainda mais. Meu Deus, como aumentou, né? Aí aqui nós temos os gráficos, né, da população rural e a população urbana. E aí temos mais duas perguntinhas, gente. De acordo com essa sequência de gráficos, em qual ano a população urbana se tornou maior que a população rural? Vocês vão estar vendo aqui no gráfico para estar respondendo. E quais os principais fatores que contribuíram para a saída das pessoas do campo em direção às cidades? Ali em cima, prof. leu, e eu tenho certeza que vocês prestaram bastante atenção e vocês vão saber falar para a prof do que se trata. Por hoje é só. Amanhã continuaremos provavelmente com outra matéria, é claro. Espero que vocês tenham entendido o que a prof quis explicar para vocês. Agradeço a todos pela compreensão, pelo carinho, pela dedicação, tá? Agradeço aos pais, principalmente, por estarem me dando credibilidade para estar entrando na casa de vocês todos os dias, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, que eu estou aqui à sua disposição para estar sanando essas dúvidas que vocês tiverem. E mais uma vez agradecer a todos e espero em Deus que vocês estejam todos bem de saúde. Espero que nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos abençoando todos os dias de nossas vidas, esteja nos protegendo. Um grande abraço da prof. Ana Maria a vocês e fiquem com Deus e tenham uma ótima tarde. Beijos a todos.